Vamos sentar, e abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5. Nestas últimas sextas-feiras falamos sobre a justificação, explanamos bem sobre a justificação, e agora Paulo, no capítulo 5, a partir do versículo 12, nós vamos ler do 12 até o 21. Paulo vai fazer um paralelo entre duas pessoas, entre Adão e Cristo. Uma coisa que nós precisamos compreender bem e ter clareza. Ele vai mostrar tudo que entrou por Adão e tudo que entra na nossa vida e no mundo através de Cristo. Ele vai fazer um paralelo dos dois. Então vamos lá, Romanos 5,12. Leia e entenda. Portanto, assim como por um só homem, olha lá, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado uma outra coisa, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é o dom gratuito como a ofensa. Leia e entenda. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, presta atenção, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, olha que coisa linda, assim também por um só ato de justiça, Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Como pela desobediência de um muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, olha, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então isso aqui, se você ler e não compreender o Evangelho, isso é uma coisa um pouco confusa. Mas se você está entendendo o Evangelho, isso aqui é algo revelador. Então vamos trabalhar. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, é inevitável, nós temos que ir lá para Gênesis 3. Vamos lá, Gênesis 3, que fala sobre a queda do homem, para a gente entender isso. Eu sei que vocês entendem, mas muita gente da internet me pergunta coisas, e eles perguntam porque eles não entenderam ainda a queda do homem, né? Uma irmã disse assim no WhatsApp para mim: pastor, se nós fomos feitos à semelhança de Deus e Deus nos fez, não é uma ofensa a Deus. Ela vai ouvir isso que eu estou falando, ela vai saber que é a respeito dela. Então olha o que ela perguntou, vou começar de novo. Pastor, se nós fomos feitos por Deus à imagem e à semelhança de Deus, não é uma afronta contra Deus dizermos que nós somos imperfeitos? Nós não estamos desonrando a Deus se somos feitos por Deus? O que eu respondi para ela? Eu falei: minha irmã, o homem cometeu pecado, a raça humana toda ficou estragada.
a semelhança que Deus nos deu antes do pecado foi perdida pelo pecado. Eu perguntei, ainda na tua igreja não te ensinaram sobre a queda do homem? É uma das primeiras lições que o crente tem que aprender, né? Aí ela me respondeu, não, me ensinaram em outro aspecto. Eu expliquei para ela a queda do homem. E assim muitos perguntam que eles não entendem que o homem está destruído, caído, arrasado, morto na ótica de Deus. Eles não entendem isso. Então vamos ver. Gênesis 2, versículo 15. Eu falei 3, mas é o 2. Vamos lá. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Gênesis, né? Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, ó minha mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Para aí. Se você ler isso aqui displicentemente, você não vai entender o que aconteceu com eles. Então Deus disse que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, você já sabe muito isso aqui na igreja, estou falando mais para quem está na internet, eles iriam morrer, e eles comeram, e eles continuaram vivos, mas Deus disse que eles iriam morrer. Eu tenho que explicar tudo de novo para vocês. Mas eles morreram e continuaram vivos. Aonde é que eles morreram? Eles morreram no espírito, lá dentro. O homem, ele possui 3 partes: espírito, alma e corpo. Com o espírito ele entra em contato com o mundo sobrenatural de Deus, ele adora Deus em espírito. A imagem e semelhança de Deus não é um aspecto físico, é espírito. Ele possui uma alma que tem consciência, ele pensa, tem vontade e um mundo emocional. E ele tem um corpo com 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato, que ele conhece o mundo físico, o mundo visível. Mas o mundo sobrenatural não conheço com o corpo. A minha alma não tem poder para captar. Só o meu espírito tem poder de captar o mundo espiritual. Então quando o homem comeu do fruto, ele morreu no espírito, por dentro. Ele morre por dentro, ele perdeu a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. Um vazio, uma escuridão, uma destruição aconteceu dentro do homem, no espírito dele. E a alma, que é mente, vontade e emoções, foi destruída. O homem, conforme já estudamos, passou a ter uma mente destruída, um estado mental reprovável. O mundo emocional do homem foi destruído. Ele começou a sentir medo, angústia, tristeza, depressão, solidão, desespero. E o corpo foi destruído, passou a ser o corpo do pecado. É por isso que o homem morre. A criança nasce, evolui, regride e morre. Todo mundo vai morrer. Por quê? Porque esse corpo é chamado na Bíblia como corpo da morte.
Então o ser humano se tornou totalmente destruído. Se Deus abrisse os seus olhos espirituais e você visse a alma do homem, você ia ver aqueles monstros assim, ó, tudo torto, deformado. Olha para o físico do homem, parece perfeito, mas a alma do homem ficou uma coisa monstruosa, deformada, agressiva, violenta. O mundo emocional do homem é um caos. O maior sofrimento que existe é no mundo emocional das pessoas. Sente coisa, sente angústia, sente medo. Você não vê assim, Deus criou os medos e pôs no coração do homem. E Deus criou a depressão e pôs no coração do homem. E Deus criou a raiva, o ódio e pôs no coração do homem. E Deus criou as angústias. Não, você não vê. Qual foi o primeiro sentimento que Adão teve depois que comeu do fruto? Tive medo. Olha o medo. Tive medo de Deus. Me escondi, tive medo. Começou o medo ali. Ele não sabia que era medo. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando o homem comeu do fruto e desobedeceu, ele morreu de dentro para fora. Ele morreu no espírito. As trevas nasceram no coração dele. Ele perdeu o contato com o mundo espiritual. A mente do homem foi destruída. O mundo emocional do homem foi destruída. O mundo emocional do homem foi destruído. O homem se tornou destruído psicologicamente. E o corpo? Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. É por isso que todos morrem. Todos morrem. Essa semana, duas coisas que pastor faz muito: é fazer casamento e fazer enterro. Estou fazendo mais enterro do que casamento ultimamente. Essa semana fui lá num cemitério fazer enterro, pregar sobre a vida eterna. E uma das coisas que eu deixei claro lá para aqueles que eram os mais velhos e mais novos, né? Eu comecei assim a pregação. Olha, hoje está aqui a tia tal, está aqui, mas amanhã vai ser você que estará dentro de um caixão desse. E outros vão estar em volta de você, porque é inevitável que você vai morrer. Todos morrem. Está bem claro isso? Todos morrem. Por quê? Porque o homem pecou e ele foi destruído. Então a duração dele aqui na terra é poucos anos. Então o homem é um ser depravado. O ser humano é um ser destruído psicologicamente, destruído mentalmente. Ele é destruído fisicamente porque está cheio de doença e vai envelhecendo e vai voltar ao pó. Agora, o primeiro casal ficaram destruídos, tiveram filhos e filhas. O vírus passou para todos, todos pecaram. Toda a raça humana é contaminada, ela é estragada, ela é corrompida. Entende? Ela é destruída. Espírito, alma e corpo. Não tem por onde. Enquanto o crente não souber que é assim, ele não consegue entender o evangelho. Ele vai falar que a angústia que a pessoa sente é um demônio. Tudo virou demônio. A tristeza é um demônio da tristeza. A angústia é um demônio da angústia. A depressão é um demônio da depressão, né? O ódio é um demônio. Tudo virou demônio. E não é demônio, é a alma do homem caída que produz esse mundo emocional destruído. Então o homem é estragado. Ele não consegue ser fiel a Deus. Ele não consegue chegar no nível de Deus. Ele não consegue produzir a justiça de Deus. Ele não consegue. Enquanto o cristão não entender isso com clareza, ele não conhece o evangelho, ele não entende certas coisas, ele tem um véu lá dentro, ele não vê certas coisas enquanto não compreender isso com clareza. Então toda a raça humana que veio de Adão, ela foi estragada, destruída, está contaminada, está pervertida. Está bem claro isso na sua mente? Eu sei que aqui está, mas lá na internet muitos não sabem disso. Nunca aprenderam esse arroz com feijão. Nunca. Nunca os pastores deles sentaram para ensinar a queda do homem. Ensinar a queda do homem. Nunca, nunca. O negócio é campanha, vitória, prosperidade e demônio. Só isso que ensinaram para eles. Então a raça humana, porque você vê tanta corrupção?
tanto estupro, tanto roubo, tanto suicídio, tanto homicídio, tanta miséria, tanta fome, uma desgraça no planeta inteiro, tanta bomba. Por quê? Porque o homem é destruído, é contaminado, é pervertido, ele produz todo esse tipo de coisa. É a natureza ruim que está nele. É a natureza ruim, é o mal. Então toda a raça humana está condenada, estragada, destruída. Olha para dentro de você, você vai descobrir em você mesmo um monte de coisa errada na tua cabeça, nas tuas emoções, mesmo sendo crente. Por quê? Porque ainda nós estamos presos a uma natureza caída. Então quando Deus disse, olha, você não come do fruto, você vai morrer, ele morreu mesmo. Ele morreu mesmo. Morreu no espírito. Vocês estão entendendo? Olha lá, continua a leitura. Capítulo 3, olha lá o que Deus... Versículo 17, só para a gente ir mais para frente. E disse a Adão... Essa coisa chamada pecado, eu vou falar isso. E disse a Adão, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenar não comeste, olha lá. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Agora a terra vai produzir um monte de coisa errada. Até a terra foi contaminada pelo pecado. Olha lá. Ela produzirá também cardos, abrolhos. E tu comerás a erva do campo. Olha lá. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, até que morras. Pois dela foste formado, porque tu é pó, e ao pó tornarás. Então o que aconteceu? Esse sistema, essa morte, essa coisa chamada pecado, contaminou até os peixes, os animais, os vegetais, o planeta. A terra toda entrou debaixo de maldição. Então quando você vê naquele animal Planeta, quem tem net assiste, você vê lá aquele leão forte. Era para ele comer erva do campo, não era para comer a zebra. Mas ele vai lá, como é que ele vive? Olha a agressividade. Ele vai lá, pega uma zebra, um veado, ou seja lá, mata, tritura, ele come a vida do outro, ele sobrevive comendo a vida do outro. E o peixe maior come o peixe menor. E um come o outro, ele sobrevive matando o outro e comendo. Isso é uma agressão. Nós estamos acostumados com isso. É o equilíbrio, a gente fala. Mas é violência atrás de violência entre os animais, entre as aves, entre os peixes, entre todo ser vivente. É uma violência. Então o que é o pecado? As pessoas pensam, pecado é fazer uma coisinha errada. Não, pecado é esse sistema que entrou por Adão no nosso planeta. Destruiu o ser humano, contaminou o planeta inteiro. Até a criação de Deus, animais, vegetais, está tudo. Tem um monte de pragas, de bichos, de coisas. Veio tudo junto. Então o planeta todo, esse planeta lindo, é uma coisa estragada, corrompida. Está bem claro isso na sua mente? Então, o que Paulo está dizendo? Por um homem, quando Adão pecou lá no princípio, entrou esse mal no nosso planeta. E com isso ele trouxe o quê? A morte. Por isso que todo ser vivente morre. Todo ser vivente morre. Eu vou morrer. Você vai morrer. Qual é o pagamento do pecado? É a morte. Então isso eu tenho que ser sensível. Não é assunto que vai atrair uma multidão para a igreja. Isso não é um assunto que vai levar muita gente a dar muita oferta. Esse não é um assunto que vai trazer muita gente para prosperar. Esse assunto às vezes até afasta as pessoas da igreja, porque eles querem só mensagem de autoajuda, de conquistar, de vencer, de prosperar, de ser grande, de ter muito dinheiro. Eles querem isso. Isso é o que a maior parte dos pregadores pregam, só essas coisas. Mas a raça humana está destruída, estragada, corrompida, ela é corrompida. Todo ser humano é deformado, defeituoso. Meus irmãos,
Se a gente visse a alma das pessoas, a gente é um filme de terror. Aqueles filmes de terror que aparece todo mundo torto, é pouco perto do que é a alma do homem. É pouco. É que a gente só vê o lado externo das coisas. Como é que está a alma de alguém que enforca uma criança com as próprias mãos? Olha lá como ele é por dentro. Como é que está a alma dos nossos políticos que roubam milhões, são a causa da miséria dos hospitais, afundam uma nação toda e estão roubando mais. Como é que está? Olha o monstro que está escondido ali dentro. Ih, não devia falar isso, pastor. Não falei nome de ninguém, né? Olha o monstro. Um homem velho que pega uma criancinha de 7 anos e estupra ela, violenta ela e mata. Ele teve prazer com uma criança e depois mata para ninguém saber. Como é que... Olha o monstro que está ali dentro. Olha a coisa que está dentro dele. Vamos falar, é um demônio. Não, é ele mesmo. Não é um demônio, é ele. É a alma dele que é assim. Né? Vem lá, o menino está com o celular, vem o outro, toma o celular, dá um tiro na testa dele e sai rindo. É um demônio. Não, não é um demônio. Olha lá o que ele é por dentro. Olha a alma dele se expressando. Olha o monstro. Isso que é o pecado. Esse sistema que estragou a raça humana inteira, corrompeu tudo. Estragou a raça humana inteira. Está todo mundo estragado. Todo mundo. Eu não sou melhor que você, você não é melhor do que eu. Então, se eu não tiver uma visão clara do que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, passou para todos. Todos pecaram. Vamos ver mais alguns textos, só para... Né, vamos só recapitular. Olha lá, capítulo 4, os 2 primeiros filhos, olha como eles já estavam estragados. Capítulo 4, olha lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio de Deus. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Olha o Caim, olha lá. Irou-se sobremaneira Caim, olha a ira, olha o monstro. Irou-se sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O que você tem que fazer? O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha aí. Está falando alguma coisa de diabo aqui, de demônio, de macumba? Não. Não está. Mas Caim ficou com uma raiva de não ter sido aceito a sua oferta. E uma inveja que o seu irmão, a Deus aceitou a oferta dele. O problema era de coração, não era oferta. Então Caim elaborou um plano. Vou chamar meu irmão, estou com ódio dele. Olha que coisa que viu. Olha a alma desse Caim. Olha a coisa que ele era por dentro. Podia ser um rapaz bonito e forte, mas lá dentro ele bolou uma coisa: vou matar meu irmão. Vamos no campo, meu irmão. O irmão chegou lá, matou. Primeiro filho, matou o segundo filho. Não tinha a mídia que nós temos hoje, não era influência de nada. Por que ele fez isso? Seu desejo será contra ti, Deus diz para ele. A coisa que você está sentindo é contra você. Você tem que dominar isso. E ele matou já o irmão dele. Olha o estrago. Olha só. O primeiro filho que eles tiveram já nasceu estragado sobremaneira. Isso que é pecado. Essa coisa que contaminou a raça humana. Né? Vamos ali para o capítulo 6 de Gênesis. Eu tenho que recapitular tudo isso. Corrupção do gênero humano. Olha lá. Como se foram multiplicando os homens na terra. E eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que todas mais lhe agradavam. Para aqui. Olha a natureza do homem, que é um monte de mulher.
quer transar com todo mundo. Essa é a natureza do homem. Desde que seja saudável, né? E homem, né? Vocês estão entendendo, né? Eles já viram um monte de mulherada bonita, uma só não, já foram passando a mão naquelas que mais lhe agradavam. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É a natureza humana. Olha o pecado, olha a deformidade nessa área. Não tinha um demônio tentando. Está claro isso na sua mente? Continuando. Então disse o Senhor, versículo 3: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carne. Os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Versículo 5. Isso aqui no comecinho de tudo. Versículo 5. Viu a maldade do homem que se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal o quê? Todo o desígnio do seu coração. Então Deus olhou e viu que o desígnio, aquele que se manifestava no coração do homem, era continuamente o quê? Mal. Olha o homem estragado aí. Olha o homem violento aí. Olha o homem corrompido. Então, esse estado de morte que aconteceu dentro do homem, se desencadeou nele uma coisa corrompida continuamente, não para o mal. Não para o mal, não para, meus irmãos. O desígnio do coração continuamente o quê? Mal. A única coisa que pode intervir e mudar isso é a pessoa nascer de novo, receber Jesus como único e suficiente Salvador e nascer de novo. Se não nascer de novo, não adianta, pode ser religioso, não vai resolver. Se não nascer de novo, vai praticar essas coisas mais cedo ou mais tarde. Continuando. Então Deus encontra Noé, Deus fala assim: vou acabar com essa raça toda. Olha lá, versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra que estava corrompida. Agora, leia e entenda lá, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O que, pastor? Todo ser vivente foi afetado pelo pecado de Adão? Foi. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, esse pecado que entrou no mundo afetou a raça humana, afetou todo ser vivente, todos os animais, todos estão estragados, todos morrem. Morrem ou não morrem? Todos morrem. Então, quando Deus olhou todo ser vivente, o leão, o carneiro, a zebra, a girafa, os pássaros, os peixes, o ser humano, todo ser vivente, ficaram todos estragados e corrompidos no seu caminho. Então o planeta é corrompido, meus irmãos. Uma vez eu estava falando de Jesus. Jesus era amor, aquela coisa bonita que você quer falar. E a moça falou assim para mim: olha, se Deus existe, por que uma criança nasce defeituosa? Se Deus existisse, por que um mata o outro? Se Deus existisse, por que existe fome? Se Deus existe, por que nasce defeituoso, nasce cego, uma criança morre? Por quê? Ele não pode acabar com tudo isso. Por que essas coisas acontecem? Por causa do pecado. Então, por causa do pecado, um indivíduo nasce defeituoso, nasce com um problema na mente, vem tudo torto. Nasce com doença, morre cedo, outro morre tarde. Por causa do pecado, essa coisa horrível, esse mal existe no planeta. E não vai parar, meus irmãos. Não adianta ficar orando: Deus, não faça, não deixa fazer isso. Não, é oração errada. Está tudo programado para fazer isso. Vai fazer. Vai fazer. Deus, não deixe que os políticos não roubem. Não, Deus não vai fazer nada, eles vão roubar mesmo. Eles estão programados para isso. É o pecado. Todo ser vivente corrompeu o seu caminho na terra. Então, meus irmãos, sabe o que é isso? Não nos agride. A gente nasceu aqui nesse planeta e desde criança a gente
viu os avós morrer, os bisavós, para muitos os pais morrer. Nós estamos acostumados, nós vimos a violência crescer. Você liga lá a televisão, é um homicídio atrás de homicídio, é bomba atrás de bomba. Parece aquelas pessoas da África, magrinha, só tem osso, aquelas crianças, só osso. A gente acostumou, a gente não sente muito. Mas olha que coisa terrível. Tudo está destruído, está tudo estragado, está tudo contaminado, está tudo contaminado, não tem jeito. Vocês estão entendendo que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte? Você já pode me dar aula sobre isso melhor do que eu. Acho que um dia eu vou chamar um de vocês para vir aqui pegar o microfone, porque estou com uma vontade de ficar sentado aí e ouvir alguém pregar isso. Quem quer? Eu deixo. Já ouvi umas 100 vezes, né? Ou 200. Então, todo ser humano se corrompeu. Vamos ver lá que Jeremias 17. Jeremias 17. O que Jeremias falou do coração do homem? Então, Jeremias 17 diz assim, versículo 9. Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando ele fala coração, ele está dizendo esse estado interior, englobando mente e emoção do homem, o que se passa dentro dele. Então ele fala o quê? Enganoso, isso que se passa dentro do homem, no coração dele é uma coisa enganosa. Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E depois ele diz que ele esquadrinha o coração, prova os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, imagine Deus olhando para dentro do homem, como ele está vendo isso aí, enganoso e desesperadamente corrompido, corrupto. É por isso, meu irmão, que eu falo que a Bíblia diz, o homem não é justificado por obras. Como alguém corrompido assim pode produzir uma obra perfeita para ser justificado por obras? Como alguém corrompido assim pode fazer uma obra a tal ponto dele ser salvo mediante aquilo que ele fez? Porque não havia um justo na terra, então Cristo veio nascer aqui perfeito e fazer a verdadeira obra para poder tirar o homem desse cativeiro. Vamos ver outro texto, que a gente sempre vê. Mateus capítulo 15, vamos lá. Mateus 15. O que é que contamina o homem? Vem de fora ou está dentro dele? Né? Mateus 15. Eu já falei isso tanto que às vezes eu fico até cansado de falar. Vamos ler tudo isso aqui para ficar bem recheado? Então vieram de Jerusalém alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha a religião deles, olha lá. Pois não lavam as mãos quando comem. Isso é a religião deles, dos fariseus, né? E dos escribas. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser seu pai e a sua mãe seja punido de morte, está na lei. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, eu vou dar de oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Você entendeu? Então, na lei tinha que dizer: honra teu pai e a tua mãe. Quem não honrar pai e mãe vai ser morto. Mas na tradição deles dizia assim: o que eu ia fazer para meu pai e minha mãe, eu vou dizer que é uma oferta a Deus. Aí eu fico desobrigado de honrar meu pai e minha mãe. É só dar uma oferta para Deus, está resolvido. Então Jesus está dizendo: vocês transgridem a palavra de Deus com essa tradição que é errada. Tem que honrar pai e mãe. Vocês entenderam isso, né? Aí continua dizendo: hipócritas, versículo 7. Bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os lábios,
mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, preste atenção nisso, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entender, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso que contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos lhe disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar o outro, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem. Agora ele vai revelar o que está dentro do homem, o que vem de dentro. E que não é demônio isso aqui, não é demônio, olha lá. Porque do coração procedem lá os maus desígnios. Os maus desígnios, os homicídios, olha aqui. Adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O que é que contamina o homem? São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então o que é que vem de dentro do homem? Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, receberam tudo isso de Adão. Então o que é que contamina o homem? Por isso que essa religião, se você vê, agora não muito, mas até um tempo atrás, a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode pôr uma calça que é do demônio, cortou o cabelo, perde a salvação, passou um esmalte na unha do demônio, é o sangue do diabo na unha, não assiste televisão que é a imagem da besta, tudo era pecado, uma restrição, um controle externo. Isso não muda o coração das pessoas, isso é religião, é legalismo. Pode ver que as igrejas de proibição, muitas já aboliram isso, e as que ficaram nisso estão ficando para trás. Não entendem o evangelho, eles acham que a salvação é por obras. Mas o que é que contamina o homem? Vem de onde? De fora ou de dentro? Porque do coração, lá de dentro, procede o que? Os maus desígnios, os homicídios. Então, você está vendo um monte de homicídio na televisão? De onde vem? Não é demônio, vem lá de dentro do coração dos homens, né? Olha lá, os homicídios, adultério, ó, o demônio fez com que adulterasse, coisa nenhuma. Adulterou por quê? Porque está dentro do coração, não teve controle, se entregou. Isso é que contamina o homem. Não vem culpar o diabo, tudo é o diabo, não é, é a carne, é o que o homem se tornou. Os homicídios, adultério, prostituição, os roubos, as mentiras, né? As blasfêmias, essas coisas que contaminam o homem. Vem de onde? Vem de dentro, está lá dentro. O homem morreu, está lá dentro, está tudo atrapalhado no coração do homem. Vamos ver só mais um. Marcos capítulo 7, vamos lá, é o próximo, que é o mesmo texto, mas Marcos acrescenta alguma coisa na lista que contaminou. Marcos 7, versículo 20 e diante. E dizia, Marcos 7, 20, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Contaminam o homem. Então, meus irmãos, mesmo que eu tenha falado assim com vocês, a nossa natureza humana, ela não é agredida por estar ouvindo isso. Nós tínhamos que ser agredidos, chorar aqui, de desespero, diante de Deus, falar: Deus, estou enxergando, estou desesperado de saber disso.
Mas nós não somos agredidos em ler essas coisas. Porque está em nós essas coisas. É isso que contamina o homem. Então vocês estão entendendo? Adão pecou. A raça humana ficou toda estragada. Contaminou toda a raça humana. Todo mundo veio de Adão. Contaminou todo ser vivente, estragou tudo. E o que contamina o homem vem de onde? De dentro dele mesmo. De dentro dele mesmo. Então é isso que contamina o homem, sim ou não? Então vamos lá, vamos de novo, Romanos, onde nós começamos. Romanos 5. E agora nós vamos fazer um paralelo entre Adão e Jesus, olha lá. Portanto, assim como por um só homem, Romanos 5,12, entrou o pecado no mundo. Então entrou essa coisa no mundo chamada pecado e destruiu a raça humana toda. É como um vírus HIV que contaminou todos. Até todo ser vivente foi contaminado por isso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos. Por quê? Porque todos pecaram, todos foram atingidos, todos se tornaram estragados. E agora o homem tem força para voltar para Deus? Ele tem força para vencer tudo isso? Não tem força. Se não houver uma intervenção de Deus aqui na terra, todos são perdidos para sempre. Não tem, o homem não consegue romper essa coisa e voltar para Deus. Nenhuma religião tem poder para romper isso. Só Jesus Cristo que vem e tem poder de romper e libertar o homem dessa escravidão. Agora ele vai começar a fazer um paralelo entre Cristo e Adão. Então vamos lá. Aqui ó, versículo 15. Vamos deixar o 13 e 14 de lado. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, quem que cometeu a ofensa? Foi Adão, não é? Olha lá, ele está dizendo, se pela ofensa de um morreram muitos. Então, a morte vem por Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos. Todos pecaram, veio por Adão. Se pela ofensa de um morreram muitos, agora ele vai mostrar em Cristo, olha lá. Parte B do versículo 15. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então Adão traz a morte para muitos, destrói. Agora Cristo vem, traz a graça e a vida. Então agora ele vai passar o contrário do que Adão passou. Ele vai passar abundante graça sobre muitos, e muitos vão viver. Vocês estão entendendo a diferença? Adão é a porta da morte, da destruição, da desgraça, do sofrimento. Cristo é a porta da salvação, da absolvição, da vida, da alegria, totalmente diferente. Está bem claro isso na sua mente ou não? Vou ler de novo para você entender isso aqui. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça lá, de um só homem, de quem? Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então Adão traz o estrago, a destruição. Cristo traz a vida e a restauração. É totalmente ao contrário. Adão traz a morte, a escravidão. Cristo traz a vida, a liberdade. Totalmente diferente. Agora ele está fazendo um paralelo de um e de outro. Continua. Eu li o 15, 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Então Adão cometeu uma transgressão e trouxe toda essa desgraça para a raça humana e para o mundo. Uma só ofensa. Agora ele vai dizer, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então Adão pecou, mas o pecado se multiplicou, essa destruição, a raça humana foi crescendo, essa destruição foi aumentando, a coisa ficou gigantesca.
Gigantesca a destruição. Então o que ele diz? Derivou de uma só ofensa, mas a graça transcorre de muitas ofensas. O pecado tinha se desenvolvido e crescido para a justificação. Então Cristo vem fazer o que agora? Ele vem justificar. A ofensa agora cresceu no planeta inteiro, o pecado se multiplicou. Então agora Cristo vem justificar o homem, tirar o homem de toda essa destruição que Adão permitiu que entrasse no mundo. Meu irmão, nenhuma água orada tira isso do homem, liberta o homem. Nem um monte de óleo ungido, nem corredor de sal grosso, nem rosa. Eu falo assim porque as pessoas precisam ouvir isso. Tudo isso é religião, não tem poder para quebrar o que Adão trouxe. Não tem poder. Eu posso estar com a Bíblia debaixo do braço, fazendo um montão de campanha da vitória dentro da igreja, e nem entender o que estou fazendo e dizer que sou crente. Essas coisas não rompem. Só Jesus Cristo é capaz de justificar e libertar o homem dessa situação. Não tem outra coisa. Então quando a gente vê o que o diabo conseguiu introduzir na igreja, ele trouxe uma macumba disfarçada para dentro da igreja. Então aquele monte de água da macumba, aquele banho se tornou banho de descarrego. Aquele monte de ervas que eles usavam na macumba se tornou coisas ungidas e oradas dentro da igreja. Né? Sal grosso que se usava na macumba se tornou corredor de sal de libertação. Então o diabo introduziu esse feitiço dentro da igreja. Mas isso eu lhe afirmo, não liberta ninguém. É uma fantasia. É uma fantasia psicológica, uma fantasia. Não quebra o poder do pecado, da escravidão que entrou por Adão. Só Cristo pode fazer isso. E ele não está nessas coisas. Continuando. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, olha, quem foi essa ofensa de um? Adão. Reinou a morte, muito mais os que receberam o quê? A abundância da graça, olha lá, e o dom da justiça. O que é a abundância da graça? Para aí, marca aí, vai lá, João, de onde vem essa abundância da graça? João capítulo 1, versículo 16 em diante, João 1, 16 em diante, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora leia e entenda, a graça é a verdade. O quê? A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. O que veio por meio de Cristo? Por meio de Adão vem a escravidão, mas por meio de Cristo vem a graça e a verdade. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, é quem revelou. Então, de onde vem essa graça abundante, abundante graça que ele está dizendo ali em Romanos 5, onde nós estamos? Vou ler o 17 de novo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Olha lá, olha Jesus Cristo em cena. Adão trouxe a morte. Muito mais os que receberam a abundância da graça. O que nós lemos? A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então, de onde vem essa abundância da graça? Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. O que é um dom? É um favor sem merecimento, é um dom, uma dádiva dada por Deus. Quem que nos justificou? Cristo nos justificou, é o dom da justiça. Muito mais os que receberam a abundância da graça que veio por Jesus Cristo. E o dom da justiça, porque foram justificados por Ele, o que vão fazer? Olha lá. Reinarão em vida. Reinarão em vida por meio de um só. De quem? A saber, Jesus Cristo. Então nós recebemos a abundância da graça. O dom da justiça, fomos justificados por Ele. Nós vamos reinar em vida. Sabe o que é reinar em vida? Isso é muito grande. Significa que nós somos libertos por Jesus Cristo. Temos condições de enfrentar todas as coisas desta vida pela fé em Jesus Cristo sem ter medo.
suportar coisas que o indivíduo sem Cristo não suportaria. Vamos reinar em vida através de Jesus Cristo. Ele trouxe a abundância da graça. Por isso que eu falo que o crente não é um coitado que depende de alguém que vai fazer uma oração forte, um coitado que depende de um apóstolo que só ele tem dom e todo mundo é dominado por ele. Ou então uma profeta que ralabaclai, calabarrai, eu revelo, eis que te digo, que domina a vida dele. Não, isso é escravidão. Qualquer um que crê vai reinar em vida através de Jesus Cristo. Qualquer um que crê. Não tem mais especial, o ungido de Deus, o bom, e o resto é um monte de coitado que senta na igreja e fica assim, amém, amém. Não, você vai reinar em vida, é você. Tem fé ou não tem? A tua oração funciona. Eu sei que os fraquinhos na fé, que é a oração do pastor, que é a oração forte, vão correr atrás de alguém para orar e fica assim, ora, ora por mim, ora, ora. Porque é fraquinho na fé, não aprendeu o evangelho ainda. Mas aquele que crê não precisa de oração de ninguém, ele já tem a própria fé dele. Você está entendendo? Ele não é orgulhoso, ele não se acha bom, mas ele sabe que está na presença de Deus, que Deus se comunica com ele, não precisa mais dizer, ora por mim, eu vou pedir para quê? Eu tenho, é a mesma coisa, nem dá para falar mais isso, estou cansado de falar isso. Ora por mim, eu tenho acesso ao meu pai, vou pedir para o meu irmão, olha, faça alguma coisa aí. Ele não está vendo que tem acesso ao Pai. Vocês estão entendendo? Ora por mim. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, olha lá, reinarão em vida. Repare bem, não é sozinho, não é isolado. Por meio de um só, a saber, quem? Jesus Cristo. Olha lá. Pois assim como por uma só ofensa, que foi a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, vírgula. Assim também por um só ato de justiça. Adão cometeu uma ofensa e trouxe o juízo e a condenação para todos. Agora Jesus comete um ato de justiça na cruz. O que vem sobre nós? Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, por um ato de justiça na cruz, Adão cometeu um ato de injustiça, trouxe a morte. Cristo comete outro ato de justiça na cruz, traz a vida e a justificação para todos aqueles que acreditam. Totalmente contrário de Adão. Vou ler de novo, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça praticado por Jesus na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um, que é Jesus Cristo, muitos se tornarão o quê? Justos. Adão desobedeceu, muitos se tornaram pecadores. Cristo obedeceu. O que crê nele se torna justo. Tá vendo que é isso? Olha o paralelo. Adão, morte, destruição, escravidão, condenação. Cristo, vida, perdão, vida eterna, alegria, libertação. Então é impossível, meus irmãos, se eu creio em Jesus Cristo, diga, eu creio em Jesus Cristo, mas eu preciso de libertação dos demônios. Pelo amor de Deus, não entendeu nada. Não entendeu nada. Não crê em Jesus Cristo de verdade ou não tem conhecimento da verdade. O que crê em Jesus Cristo abundou a graça, a vida, a liberdade, acabou o problema. O diabo não tem poder sobre a vida daquele que abundou a graça de Cristo. Não tem poder. Versículo 19, para nós terminarmos, vai. Só mais um minutinho. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um, que é Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, porque a lei foi dada para que avultasse a ofensa, para que nós soubéssemos
das transgressões. Mas onde abundou, olha lá, mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Onde abundou o pecado, vem Cristo e faz superabundar a graça, muda tudo. Olha o versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, por meio de quem? Mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então eu vou ler de novo 21 com calma. A fim de que, como o pecado reinou a morte, o que o pecado trouxe? Morte. Assim também reinasse a graça, através de quê? Pela justiça para a vida eterna, mediante quem? Jesus Cristo. Então, em Adão reinou a morte, mas em Cristo reina a graça e a vida. Nós já passamos da morte para a vida. Está bem claro, então, só Jesus, meus irmãos, tem o poder de romper com essa escravidão, fazer abundar a graça, nos libertar de tudo isso, nos dar vida, fazer-nos com que a gente reine em vida por meio dele. Olha como ele é poderoso. Nenhuma outra religião, nenhum outro líder, esquece esse monte de apóstolos que falam que são grandes coisas. Essa gente não tem poder para nos libertar. Quem tem é Jesus, e só Jesus Cristo é o verdadeiro libertador. Está bem claro isso na sua mente? Me empolguei um pouco, falei muito alto, gritei, mas não leva isso em consideração, não. Então, só para terminarmos, em Adão entra o quê? O pecado, a morte, destruição, sofrimento, escravidão, estraga a raça humana inteira. Entra a condenação. Por Cristo entra o quê? A vida, o perdão, a libertação, a restauração, a cura, a salvação. Entra tudo por Cristo. Então, se eu sou de Cristo, eu entrei dentro de todas essas coisas através das quais Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Tá bom? Semana que vem nós vamos falar um assunto muito importante. Olha o capítulo 6 como começa, olha lá. É uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha a resposta do versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então nós morremos para aquilo que entrou por Adão? Morremos. E é isso que nós vamos explicar a semana que vem. Então, se esforça, tá bom? Tá? Então vamos terminar a palavra por aqui.